Muito bem, meus queridos. Hoje, em nome de Jesus, nós queremos trazer um assunto que até começamos a falar aqui, tratando sobre reverência. A reverência é a manifestação do temor a Deus na nossa vida, através das nossas atitudes. Veja bem, manifestação do temor a Deus, das nossas atitudes. Uma pessoa que, para a gente entender que ela tem o temor a Deus, ela está dentro da igreja, ela se comporta com reverência. Aqui todo mundo se comporta com reverência. Afinal, a senhora vai se despedir da igreja, a irmã Tereza está ali, está viajando, vai embora, mas vamos lembrar no final. Voltando aqui à doutrina, porque eu a vi agora. Então, voltando aqui à doutrina, em nome de Jesus, como eu estava dizendo, uma pessoa que está dentro da igreja, ela se comporta com reverência, não é? Ela está aqui, veja, todo mundo sentadinho, todo mundo prestando atenção, todo mundo dentro de um padrão responsável, dentro da vontade de Deus. Mas uma pessoa que se comporta assim na igreja, mas chega lá fora, ali fora, começa a falar palavrão, começa a se comportar indecentemente, uma pessoa dessa é uma pessoa reverente? Não, porque ela demonstra que não tem o temor a Deus. O que é que está acontecendo? Ela aqui dentro, ela se comporta de uma maneira e lá fora se comporta de outra maneira completamente diferente. Então, isso aí começa a falar de reverência. Então, o que é reverência? A gente vai ver que reverência é existe uma ligação na reverência entre temor a Deus, veja bem, primeira coisa, temor a Deus, segundo, sabedoria na vida do crente. É um crente que é temente a Deus e é sábio. E isso se manifesta através de atos de reverência. Eu me lembro que uma vez, um grupo de pessoas, mulheres, estavam conversando, brincando, contando anedotas, piadas, e tinha uma delas no meio que se dizia crente. Aí lá vinha outra irmã, essa daí era crente de verdade. E quando ela se aproximou daquele grupo, aí as outras pararam e disseram: para que lá vem irmã fulana, ela não gosta desse tipo de brincadeira. Aí a que estava lá, que dizia que era crente, disse assim: mas eu sou crente também. Aí as outras olharam para ela e disseram: tu és igual a gente. Ela não, ela é diferente. Existe uma diferença, não existe? Existe uma diferença, não é? Mas vamos lá, vamos ver a história que nós lemos aqui, a história de um homem chamado Uzá. Uzá, um homem que foi irreverente. Um homem que foi irreverente e que ele tocou na arca de Deus e por causa disso ele morreu. Enquanto isso, a arca de Deus foi colocada na casa de outro homem chamado Obed-Edom, e esse aí ele prosperou. A Bíblia diz que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para uns, ele é pedra de edificação, e para outros ele é pedra de tropeço. Pedra de tropeço porque a pessoa não quer seguir o evangelho. A pessoa quer fazer o evangelho da sua maneira. Aleluia. Mas quando eu aceitei Jesus, eu aceitei para seguir Jesus não como eu sou, mas como Deus quer que eu seja. Quem pode dizer glória a Deus? Então vamos ver quem foi esse Uzá que morreu. Meus amados,
A Arca de Deus, vamos fazer uma breve síntese aqui para vocês entenderem. A Arca de Deus, ela era o símbolo da presença de Deus no meio do povo no Antigo Testamento. Era uma arca que Deus tinha dado ordens à tribo dos levitas para conduzi-la. No começo, Deus se manifestava ao povo através de fogo, numa coluna de nuvem, se manifestou a Moisés numa sarça. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês estão lembrados, né? Vocês já ouviram falar, uma sarça ardente. E Deus, Ele falava com o povo, mas aconteceu que Deus, Ele também se manifestava e Ele queria impor o temor dEle, porque o povo não conhecia Deus. O povo não conhecia Deus, e para o povo conhecer a Deus, Ele teve que fazer algumas coisas no início, logo quando Ele se revelou a Moisés. E eu peço a você agora que abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, e vamos ler aqui no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Quem já achou o capítulo 12, diga amém. Aleluia. Então, a partir do capítulo 12, a gente vai encontrar aqui uma história que diz assim, olha. Versículo 28. Hebreus capítulo 12. Espera aí, eu estou aqui no capítulo errado. Por isso que eu estava procurando uma coisa aqui e não estava dando certo. Capítulo 12, versículo 28. Graças a Deus, achamos aqui, não é? Muito bem, então, vamos lá. A partir do versículo 18, eu falei versículo 28, mas é 18. A partir do versículo 18, diz assim: por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido das trombetas, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar que se lhes mandava até um animal que tocasse no monte seria apedrejado. Vamos entender o que é isso aqui. Veja bem, naquele tempo, Deus se revelava, quando Ele se revelou a Moisés para dar as tábuas, o monte Sinai, Ele se revelava ao povo desse jeito aqui. Era através de fogo, através de tempestade, raios, trovão, não é? E o monte, irmãos, era aquele negócio, fumegava, saía fogo. E todo mundo que chegava ali para conversar com Deus, eles ficavam temerosos de entrar no monte. Você vai ver que até Moisés no versículo 21, no capítulo 12, versículo 21, diz assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse. O que foi que Moisés disse aí? Estou todo assombrado e tremendo. Veja bem, às vezes, irmão, a pessoa tem medo, a gente tem medo até, a gente não, alguns, que crente de verdade não tem medo dessas coisas. Mas os crentes estavam lá no barco, aí lá vem Jesus andando por cima das águas, teve crente que ficou assombrado com medo, não é? Tem gente que não entra no escuro porque tem medo de fantasma. Tem ou não tem? Tem. Agora você imagina você chegar no monte. Aí você, quando vai se aproximando do monte, começa o trovão. Aí surge aquele toque de trombeta do céu. Aí o raio, pá! Cai um raio perto de você, assim, misericórdia. O que era isso? Era a maneira que Deus se utilizava para impor o temor a Ele, o respeito, para as pessoas saberem que Ele era Deus.
Aí a Bíblia diz aqui, porque vocês não chegaram, o versículo 18 que eu li, vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não falasse mais. Não quero mais nem ir lá. Não, Moisés, tu vai, o que Deus falar contigo, tu fala com a gente que a gente fala. Mas até Moisés para ir, a Bíblia diz que ele ficava temeroso. Estou assombrado e tremendo. Claro, meu irmão, a Bíblia diz que o homem não pode ver Deus face a face, porque se ele vê, ele cai morto. A visão de Deus, irmãos, não é uma coisa que Deus permitiu ao mortal pecador. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva, quando eles não pecaram, eles estavam no jardim do Éden, e todo dia, virado o dia, na parte da tarde, Deus chegava lá no jardim do Éden, e Deus conversava com Adão e Eva. Por quê? Porque eles não tinham pecado. Vejam o pecado como nos contaminou. Vejam o pecado como ele nos maltratou, como ele nos separou de Deus. Aí aqui, continuando aqui a leitura, no versículo 22, diz que nós não chegamos a esse monte não. Quando nós aceitamos Jesus, nós não chegamos a esse monte não. Quer dizer, para Deus impor o temor dele para nós, não precisa mais dessa coisa. Vê o que é que diz agora o versículo 22. Mas chegastes aonde? Ao monte de Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Aí diz assim, versículo 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha lá, você faz parte desse grupo. O espírito dos justos aperfeiçoados. Você não precisa ser pressionado pelo medo de Deus. Você não precisa de trovão. Você não precisa de raio, você não precisa de trombeta, você não precisa ver fumaça saindo do chão, nem fogo saindo do chão. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Então aqui diz você, agora veja o seguinte, aleluia, veja o seguinte, meus amados, se nós nos chegamos aqui, aí o versículo 28 diz agora, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, um reino que não pode ser abalado, irmão, se eu tenho convicção que Deus está dentro de mim, eu sou diferente. Não é apenas uma convicção intelectual. Preste atenção. Se eu tenho convicção que Deus está em mim, eu sou diferente. Não é apenas uma convicção intelectual que está na minha cabeça, no meu raciocínio. Eu disse, não, Deus está dentro de mim. Eu sei que Deus está dentro de mim. Não, é uma coisa, é uma realidade que lhe leva além do que você normalmente é. É uma realidade que não deixa você ser aquilo que você é. Ela faz com que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Por quê? Porque Ele está em você. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A gente canta aquele hino, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Então veja bem, é você que é levado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, meus amados, tudo dá um pouquinho mais de retorno só. Glória a Deus. Então, meus amados, vejam só. Aqui agora, voltemos à história de Uzá, aquele que morreu porque tocou na arca. Davi, ele estava querendo levar a arca para Jerusalém. Ele estava querendo levar a arca para Jerusalém. Mas de onde é que a arca estava? Ela estava vindo da terra dos filisteus.
eu vou contar para vocês agora, fazer um resumo do que aconteceu antes. O povo de Deus, irmãos, estava pecando, e estava pecando de uma maneira assim, terrível. O povo de Deus estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Aleluia. A gente vê que o povo, eles, desde 1 Samuel capítulo 2, a gente vai encontrar um pouquinho disso aí, para vocês entenderem como é que o povo de Deus vivia em pecado. Vamos lá. 1 Samuel, a gente está em 2 Samuel, vamos lá no livro de 1 Samuel agora. Lá no capítulo 2, a gente vai entender o porquê esse Uzá morreu. Ele não foi apenas uma morte. Você vai ver que foram várias pessoas que morreram porque não sabiam se comportar na presença de Deus. Não sabiam se comportar na presença de Deus. 1 Samuel capítulo 2, quem já achou, diga amém. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17, a Bíblia diz assim, olha: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o... Você sabia que esses homens eram sacerdotes? Vejam bem, aqui, aí não está dizendo não, mas vocês vão ver que eles eram. Eles eram sacerdotes, mas não conheciam o Senhor. Isso aqui tem uma lição para nós. Às vezes tem pessoas, irmãos, que está dentro da igreja, mas não conhece o Senhor não. Ele pensa que conhece a Deus, mas não conhece. Anda dentro da igreja, veste roupa de crente, anda como crente, diz que é crente, mas não conhece o Senhor. Mas eles eram filho de Belial significa o quê? Quem sabe? Filho de Satanás. Filho de Satanás. Então veja que isso é muito grave. E aqui, meus amados, vejam o que é que eles faziam. Vejam o testemunho deles. Como era? Aí diz aqui, versículo 13: porquanto o costume daqueles sacerdotes, olha aqui agora dizendo, os filhos de Eli eram sacerdotes. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, ele vinha ao moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, e no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Então veja que eles eram imprudentes. Além disso, irmãos, esses jovens, no versículo 22, olha aí, capítulo 2, versículo 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel de como se desviava, se deitavam com as mulheres em bandos, e se ajuntava à porta da tenda da congregação. Além de tomar as coisas que se levavam para o sacrifício, para fazer festa, ainda se deitavam com as mulheres na porta do templo, na congregação. Meus amados, vem cá. A Bíblia nos diz que tal povo, tal sacerdote. Quando o sacerdote é assim, a tendência é o povo seguir o mesmo caminho. Então, vocês são a imagem daquilo que eu cobro de vocês. Vocês escolheram servir na Assembleia de Deus porque vocês entenderam que a Assembleia de Deus é assim, vocês aceitaram assim e estão dispostos a servir assim. Quem pode dar uma glória para Jesus? Eu escolhi servir na Assembleia de Deus porque eu vi a Assembleia de Deus assim, entendi que era assim, e eu glorifico a Deus, que eu acho bonito, acho lindo, acho maravilhoso. Não porque é meramente uma coisa humana, é sobrenatural.
nós somos diferentes deste mundo. Então veja bem, vamos lá. Então o povo, eu disse aqui que a arca de Deus, ela representava a presença de Deus, mas o povo estava vivendo desse jeito. Os sacerdotes faziam essas coisas e o povo também, irmãos. O povo agora começava a pecar, achar que estava tudo normal. Os sacerdotes fazem. Nem assim, não é? Tem gente que às vezes vê, a filha do pastor, o filho do pastor, o filho. Aí, meu irmão, o exemplo não é a filha do pastor, nem o filho do pastor. O exemplo é o pastor. Filho de pastor é apenas filho de pastor. Filha de pastor é apenas filha de pastor. O exemplo é o pastor. Aleluia, aleluia. Nós criamos nossos filhos e graças a Deus. No meu caso, eu posso dizer com toda a alegria do meu coração, minha família é uma bênção. Tem fraquezas? Tem. Tem falhas? Tem erros? Tem. Mas eu louvo a Deus pela família que tem. Tem fraqueza, mas todos são crentes e vão morar no céu. Para a glória de Deus. Não é? Então, meus amados, o que é que acontecia? O povo agora, eles viviam na fraqueza, cheio de pecado, e não confiavam mais em Deus não. Sabe o que é que eles confiavam agora? Na arca. E naquele tempo era uma guerra constante. Era uma guerra constante entre os povos querendo dominar o território dos outros. E a guerra também não era só entre os povos não. Eles lutavam, dizendo que os deuses deles guerreavam por eles. Você vai ver que quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele diz: tu vem a mim com espadas e varapaus, eu vou a ti em nome do Senhor dos... Veja que eles lutavam, eles colocavam Deus na frente. Os filisteus, eles tinham um Deus chamado Dagon. Havia o panteão de Dagon, onde Dagon era colocado na parte principal, aquela estátua enorme de Dagon. Eles prestavam reverência a Dagon, e quando eles iam para a guerra, eles pediam a proteção de Dagon. E agora o povo estava confiando só na arca. Se você olhar em 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, você vai ver a Bíblia dizendo mesmo assim. Olha aqui, olha. E vindo o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos. Eu pergunto, qual era importante? Qual era o mais importante? Era a arca ou Deus? Será que Deus, porque o povo estava simplesmente com a arca, ia dar livramento a eles nas guerras? Será que Deus ia dar livramento ao povo nas guerras somente por causa da arca? Não, meu irmão. O povo estava em pecado. O povo estava se prostituindo. Não sabiam apresentar sacrifício a Deus. O povo era irreverente. O que é um povo irreverente? Povo que quer nem saber nada para Deus. Comigo é assim, eu ando do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, comigo é assim, e pronto. Mas eu sou assembleiano. A arca é da assembleia, mas o Deus é de todos. E Ele não vai te dar vitória porque tu és da assembleia, não. Ele vai te dar vitória se você for crente de verdade. Aleluia! Eu honro minha igreja, amo minha igreja, mas eu sei que Deus, Ele vai me honrar se eu souber levar essa arca. Eu não posso estar metendo a mão na arca de qualquer jeito.
Havia uma ordem de Deus, irmãos, que quem levava a arca eram os levitas. E a arca era tão sagrada que, para ser levada, ela só podia ser levada por 4 levitas. Eles pegavam uma vara, imagina que esse púlpito aqui fosse a arca, era bem grande ela. Aí ele tinha uma argola aqui, outra lá na frente, outra aqui, outra lá na frente. Aí 4 levitas pegavam uma vara bem grande, nem tocavam na arca, enfiavam a vara nas argolas, de um lado e de outro, e os 4 colocavam no ombro e saíam levando a arca. Vocês vejam que Moisés, quando ele distribuiu com os levitas as missões, ele deu carro para levar as tendas, para levar o material do povo, deu carro para tudo, mas para levar a arca disse não. Deus disse não, a arca deve ser levada nos ombros. Quem quiser Deus vai ter que levar a sua cruz, tem que carregar o peso. Aleluia! Mas o bom é que você não vai carregar o peso, Deus vai lhe dar força para levar o peso. E ali, meus amados, a arca era conduzida no meio do povo. Lembram quando Josué foi entrar no Rio Jordão, que os levitas levavam a arca, e o povo ia tocando as trombetas, quando os sacerdotes que levaram a arca tocaram no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. Porque o problema não era a arca. O poder não estava na arca, o poder estava no Deus da arca. O que é que ele queria? Que fizesse do jeito que ele mandava. Não adianta você querer fazer parte disso, daquilo, se você está sendo irreverente. Ontem eu estava dizendo aqui, a comissão do ciclo de oração, se você não tem consciência do que é ser integrante de um círculo de oração, você não é digno de fazer parte do ciclo de oração. Você tem que assumir sua responsabilidade. A mesma coisa, não, eu sou integrante do grupo tal, você tem a responsabilidade com o grupo tal. Aleluia! Então, meus amados, diante disso, o povo estava confiando na arca, aí Deus diz assim: eu vou dar uma lição nesse povo. O sacerdote da época era o sacerdote Eli. Aí teve uma vez que eles se juntaram, aí os filisteus vieram de lá para cá, eles estavam confiando na arca. Sabe o que Deus fez? Permitiu que os filisteus ganhassem as batalhas e ainda levaram a arca presa. Levaram a arca para a terra dos filisteus. E o povo de Israel agora ficaram sem arca. Eles estavam sem Deus? Não, eles estavam sem a arca. Eles estavam sem a arca, não estavam sem Deus. Mas eles perderam a referência, porque eles viram a arca presa e perderam a referência de Deus. Ou seja, estão sem Deus agora. Quando eles souberam que perderam a arca, os filisteus pegaram, o sacerdote ali, na batalha, tomou conhecimento: olha, teus 2 filhos, os sacerdotes que viviam, aqueles que viviam se prostituindo. Claro que não disseram isso a ele, mas chegaram ali: teus 2 filhos morreram na guerra. Ele soube e ficou espantado. Daqui a pouco chega a notícia ali: os filisteus prenderam a arca de Deus. A Bíblia diz que ele já estava velho. Aí quando ele viu aquela notícia, caiu da cadeira e morreu. Aleluia. O problema, irmão, é que ali, ele era o sacerdote, mas ele não sabia repreender as pessoas. Ele não sabia repreender nem seus filhos. Está vendo, sacerdotes? Eu tenho que saber repreender, a começar dos meus filhos, a começar de dentro da minha casa. Aleluia. Ele morreu quando soube que a arca de Deus tinha sido levada presa. E o povo de Israel, a nora dele, mulher de Ofni, ou melhor, mulher de Finéias,
que o filho que já tinha morrido, quando soube da desgraça que os filisteus fizeram, prenderam a arca de Deus, ela estava grávida, morreu também ela, na hora de dar à luz. O menino nasceu, aí colocaram o nome do menino de Icabô. Sabe o que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Era assim que estava o povo de Israel. Aí a arca é presa na terra dos filisteus. Eles chegam lá, vitoriosos sobre o povo, sobre os crentes, sobre os judeus. Aí pegam a arca de Deus e vão lá no panteão de Dagon, o deus dos filisteus, e colocam diante da estátua de Dagon. É como se eles dissessem assim: olha, Dagon, está aqui o Deus que nós vencemos. Está aqui, Dagon, nós vencemos essa batalha. Tu prevaleceste sobre esse Deus aqui. E eles se gloriaram naquilo. Aí passou-se o dia, foram dormir. Aí quando é no outro dia de manhã que eles acordam, os sacerdotes de Dagon vão lá diante de Dagon. Aí o que é que acontece quando eles chegam lá? Está a arca lá no lugarzinho onde eles botaram. E a estátua de Dagon caiu. E estava prostrada diante de Deus. Aleluia. Estava prostrada diante de Deus. Eles olharam para aquilo e disseram: que negócio é esse? Porque, irmãos, isso traz uma lição. Deus pode até permitir que Satanás ganhe a guerra para você, mas quem continua no controle da situação é Ele. Quem continua no controle da situação é Ele. Aí o que é que aconteceu? Diante disso, meus queridos, aleluia, os filisteus, quando viram aquela cena, levantaram a estátua de Dagon, botaram no local, ajeitaram tudo, e passou-se o dia, foram dormir de novo. No outro dia, quando eles acordaram, a estátua estava prostrada novamente. Mas agora não estava só prostrada, não. A Bíblia diz que ela estava com as duas mãos cortadas e com o pescoço também cortado, e que as mãos e a cabeça de Dagon estavam no limiar das portas. Era uma região que os judeus tinham que passar, ou melhor, que os filisteus tinham que passar, e todo mundo que passava ali via essa situação. Então veja que agora Deus não só humilha o Deus dos filisteus, como mostra que Ele tem poder sobre toda sabedoria, porque cabeça representa sabedoria e as mãos representam poder. A sabedoria é de Deus e o poder é de Deus. Aleluia. Então, meus queridos, e o pior começa agora. Depois dessa situação, aí eles dizem: levem essa arca dos judeus para tal cidade. Aí quando eles chegavam na cidade, irmão, o povo começava a adoecer. Aí a Bíblia diz que Deus feriu os filisteus com hemorroidas, e feriu com outras doenças, e o povo começou a doer, de modo que os filisteus, passado um tempo, disseram: vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião. Fizeram uma reunião e disseram: não fique o Deus de Israel no meio de nós, porquanto nós não podemos com ele. Lição: às vezes tem ímpio que tem mais temor a Deus do que nós. Tem ímpio que tem mais temor a Deus do que nós. Quer ver uma coisa? Tem ímpio que é dizimista, e nós não somos. Alguns não são. Tem ímpio que é dizimista, irmãos, porque tem temor a Deus, e nós não temos coragem de entregar o dízimo. Então a irreverência tinha tomado conta de um jeito que Deus agora estava dando uma lição nos filisteus, e certamente que a notícia de tudo que estava acontecendo aqui chegava lá para o povo. Aí os filisteus mandam a arca de volta,
E eles mandam a arca de volta de uma maneira interessante, porque eles pegam 2 vacas desmamadas. O que é isso? Vaca com bezerrinho. Porque os bezerrinhos, quando a vaca está desmamada, ela não quer sair de perto dele, não. Deixaram os bezerrinhos presos lá no local e botaram as 2 vacas num carro de boi, um carro novo que eles fizeram, e botaram a arca de Deus em cima do carro de boi. Mas veja que a arca, ela não pode ser conduzida em carro. Ela devia ser conduzida pelos levitas. Mas eles, como eram ímpios, como eles eram os filisteus, colocaram num carro e disseram: vamos ver se essas vacas forem para a terra de Israel, é sinal de que foi Deus que fez isso com a gente mesmo. Se não for, pode ter sido coincidência. Toda essa doença vinha chegar e não foi o Deus de Israel que fizeram. E as vacas, elas não vão sair, porque elas vão voltar para os bezerrinhos dela. Aí deixaram os bezerrinhos aqui e botaram as vacas aqui de frente para cá. Aí quando soltaram as vacas, irmão, elas, em vez de voltar para os bezerrinhos, saíram caminhando em direção à região de Bet-Semes, que é a terra de uma cidade de Israel. Saíram andando, deixaram o bezerrinho para trás, e os filisteus ficaram tudo espantados, entendendo que era ele. E quando chegou lá, aí foi recebido e ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Foi aí agora que Davi foi buscar. Aí vem essa história agora de Uzá. Quando a arca foi chegando em Israel, a Bíblia diz que quando os judeus viram, correram todo mundo para cima da arca. E naquele dia, com a curiosidade deles, subiram. Naquele dia, mais de 50 mil pessoas morreram, porque olharam para dentro da arca. Veja que não foi só Uzá. Uzá foi apenas um que estava lá na frente. Aí passado um tempo, quando Davi foi buscar a arca, aí Uzá, vendo que ela estava sendo levada em carro de bois, o próprio Davi também errou, que Davi sabia que a arca não era para ser levada em carro de boi. E Davi deixou levar a arca no carro de boi. Vamos ler o texto novamente para você ver como clareou agora, como você vai ler de uma forma diferente. Vamos mostrar, vamos ler novamente. 2 Samuel capítulo 6. Glória a Deus. Lembre que só a arca chegar em Israel, mais de 50 mil pessoas já tinham morrido só porque olharam para dentro dela. Aí aqui agora capítulo 6, versículo 6 diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Ora, entendam só, os bois estavam levando, Deus não é para ser levado em carro de boi. Deixaram pender, a arca pendeu. Certamente Deus até talvez quisesse que aquela arca caísse dali mesmo, para alguém lembrar: ei rapaz, a arca de Deus não pode ser levada em carro de boi não. Aí esse Uzá, irmãos, ele foi criado lá em Israel. Eles têm obrigação. Dizem os estudiosos que criancinhas de 12 anos, 11, 12 anos, eles já sabem a Torá decorada. Eles já sabem a lei, conhecem. E eles sabiam que não podiam levar. Então, quando ele chega naquele local, Uzá sabia de tudo. Ele já sabia que mais de 50 mil pessoas tinham morrido só em olhar. Ele é doido, irmão, de chegar e querer tocar na arca de Deus. Porque isso, irmãos, não, aos nossos olhos não é nada demais. Mas a reverência a Deus é algo que Moisés, quando ele viu aquela chama de fogo numa sarça, ele disse: eu vou me aproximar para ver essa visão. Quando ele vai se aproximando, aí Deus: Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O que é que Deus está dizendo? Moisés, não venha com visão do mundo para cá não, pensando que você pode chegar perto de mim, senão você vai morrer. A Bíblia diz que Moisés, quando viu aquilo, temeu a Deus e cobriu o seu rosto. E Deus começou a falar com Moisés. A Bíblia diz que os anciãos estão diante de Deus, irmãos.
Com 2 asas ele cobre seus pés. Ou seja, eu não caminho do jeito que eu quero. Com 2 asas ele cobre seu rosto, para não ver a glória de Deus. E com 2 ele voa. Deus é tão glorioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão soberano, tão impenetrável, que um homem pecador, a Bíblia diz, nem metade da glória celeste se revelou ao mortal. Aleluia. E esse mistério de não poder ter acesso a ver Deus, irmãos, os tolos, os bobos, dizem, isso é para enrolar crente, isso é para enganar crente. Aleluia, estão perecendo. Então, meus queridos, diante disso, Davi agora manda buscar aquela arca. E o que é que acontece? Aí diz aqui, chegando a ira de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e segurar, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra, e Deus o feriu ali por essa imprudência. Olha lá, é imprudência, irreverência. E morreu ali Uzá junto à arca de Deus. Então, meus amados, veja só. Vamos ler aqui mais um texto da palavra de Deus. Quem puder ler comigo aí, Eclesiastes capítulo 5. Livro de Eclesiastes capítulo 5. Aleluia. Eclesiastes capítulo 5, quem já achou, diga amém. Versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de... Veja bem, olha só, olhe para mim aqui, por favor. Os anjos cobriam seus pés. Deus mandou Moisés: descalça os teus pés. E aqui está dizendo, guarda o teu pé. O que significa isso? Não venha para aqui para dentro querendo trazer o caminhar do mundo. O mundo caminha de um jeito, a igreja caminha de outro. O mundo caminha diante de Satanás, a igreja caminha diante de Deus. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ela está alertando você que os caminhos do mundo não são os caminhos de Deus. Porque assim como o céu está distante da terra, assim também os caminhos de Deus estão muito distantes dos nossos caminhos. O fato, meus queridos, é que quando a pessoa passa a viver inteiramente para Deus, a pessoa começa a perceber a diferença. Conhecer a Deus não é simplesmente frequentar a igreja. Conhecer a Deus é ter uma relação muito mais estreita com Ele do que eu tenho com a minha esposa, do que você tem com a pessoa mais íntima. Deus é mais importante do que teu pai, do que tua mãe, do que teu marido, do que teu namorado, do que aquela pessoa amiga. Deus é mais importante, a ponto de Jesus dizer: aquele que honrar pai, mãe, filho ou irmão mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui manda guardar o seu pé. Eu chamo a atenção porque guardar o seu pé, quando entrares na casa de Deus, é você ter vigilância no seu comportamento. Eu não posso ter um comportamento. Assembleia de Deus, há mais um tempo atrás, ela era de uma maneira tal, era mais reverente. Todo mundo sabe disso. Homem não se sentava perto de mulher. Não era assim ou não era?
Metade da igreja aqui era dos homens, metade aqui. O casal vai para a igreja. Não tem problema, meu filho. Você vai passar 2 horas longe da sua esposa. Não dá para aguentar, não, é? Pastor, peraí, pastor, isso é exagero. É não, irmão. É não, a gente está mudando, mas não está mudando para melhor, não. A gente está ficando mais parecido com o mundo. A gente está ficando mais parecido com o mundo. Sim ou não? Sim. Eu disse aqui no círculo de oração e vou dizer para vocês. Quer ver uma coisa? A gente às vezes valoriza mais as coisas do mundo do que a presença de Deus na nossa vida. Não, pastor, valoriza não. Valoriza. E eu vou lhe mostrar. Natal, festa de Natal. Não vou para a igreja hoje não, vou ficar para fazer comida, vou comprar roupa, fazer isso, fazer aquilo. Isso acontece ou não acontece? Época de Natal a igreja cai ou não cai? A presença dos crentes cai. Quer ver outra coisinha que está agora contaminando muito o crente? Copa do Mundo. Olha lá, eu quero ver domingo aqui como é que vai estar. Eu quero ver domingo. Não só aqui, irmão, em todas as igrejas. Tem milhares de pessoas me escutando na Rádio Nova de Paz agora. Não, cara. Eu vi umas publicaçõezinhas, porque o YouTube, a gente tem acesso. Eu vi umas publicaçõezinhas. Pastor, se eu chegar domingo de 8 horas, o senhor se importa? Aí o pastor disse, eu não, mas Deus se importa. Cadê a reverência? Cadê o temor a Deus? Então, meus amados, são essas coisinhas que a nós parece pequenininha. De vez em quando está morrendo um e a gente não entende por quê. Quando eu li aqui, sinceramente, quando eu li aqui a morte de Uzá, sem você saber o que tinha por trás, não é motivo de a pessoa dizer, menino, só porque o cara tocou na arca. A pessoa não pensa assim ou não pensa? Pensa assim ou não pensa? Mas depois que você entende o que estava acontecendo por trás disso, era Deus querendo mostrar ao povo que com Ele não é, tratar com Ele não é como tratar as coisas do mundo. No Antigo Testamento, as pessoas tinham até medo de chegar perto de Deus. Era trovão, relâmpago, trombetas, fogo, fumaça. Aleluia! Até um animal que tocasse no monte devia ser morto. Mas agora você não precisa mais disso. Aí Paulo disse assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Deus, com o povo do Antigo Testamento, irmãos, Ele agiu dessa maneira. Ele deixou o povo perecer no deserto. Imagine, daquela multidão que saiu do Egito, quantos entraram na terra prometida? Quem sabe? 2. Aí ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você agora, irmão, chegou na real Assembleia, Assembleia dos Santos. Você agora tem o Espírito Santo na sua vida. Você é diferente. Aleluia. Eclesiastes 5:2: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir. Olha só, chegar para ouvir significa não é ouvir e escutar, não, é ouvir e aprender. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é ouvir e escutar e ficar, eu faço do meu jeito, eu faço do meu jeito. Porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. O que é sacrifício de tolo? É você adorar, é você orar, é você oferecer oferta, mas você não está fazendo a vontade de Deus, não está sendo reverente. Você está agindo da sua maneira. Você não quer ouvir. Aleluia. Você diz que os seus caminhos são seus caminhos. Eu faço do jeito que... Irmão, existe um espírito de rebeldia hoje
nas pessoas. A Bíblia mostra que nos últimos tempos um dos sinais da vinda de Jesus seria o espírito do anticristo, que se levantaria contra tudo aquilo que fosse de Deus. E eu não prego aqui, irmãos, porque eu quero vocês para mim. Não! Eu não posso querer vocês para mim, que vocês são de Deus. Eu prego aqui como profeta de Deus, transmitindo aquilo que Deus tem para lhe dizer. E vai caber a cada um de nós, irmãos, aceitar aquilo que Deus está mandando dizer ou não está. Aleluia! 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 Porque é melhor ouvir do que apresentar sacrifício de tolos, pois essas coisas fazem mal, a Bíblia diz. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar qualquer palavra diante de Deus. Ou seja, cuidado com o que você fala. Você está pensando que as suas emoções vão prevalecer? Você está pensando que o seu jeito de ser é Ele que vai governar aqui dentro? Ah, meu filho, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Eu vi aqui pessoas, irmãos, que servem de lição para mim também. Pessoas que chegaram aqui, ó, parecendo uma girafa. Hoje estão começando a parecer uma ovelha. Está baixando a cabeça. Está entendendo que aqui não é do jeito que ele quer. Não é do jeito que ela quer. É do jeito de Deus na sua vida. E você dê glória a Deus quando isso estiver acontecendo. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus, irmãos, Ele conhece as coisas do céu. Está dizendo aqui, tu estás na terra, tu só pensa as coisas desse mundo. Olha, eu falei aqui, época de vigília, eu me lembro que tinha gente que, se eu deixasse, pegava um cachorro quente e ficava comendo dentro da igreja. Eu disse, está proibido. Aí o que acontecia? Na hora da oração ia todo mundo comer cachorro quente lá fora. Eu disse, está proibido também lá fora. Está proibido também lá fora. Só vende antes de começar a vigília e depois de terminar a vigília. Porque, irmãos, olha, o povo é o povo, não é? O povo é o povo. O sacerdote, ele tem que ter esse cuidado também com as coisas de Deus. Eu disse aqui, irmão, vê bem, se eu tenho sede, qual é o problema de eu me levantar para ir beber água lá fora? Eu vou lá beber água lá fora. É diferente. Por que eu estou com um copo aqui? Por que eu estou com um copo aqui? Porque isso aqui é recomendação médica. Pastor, o senhor fala muito e o senhor tem que estar bebendo água toda vez que estiver falando. Aí os irmãos estão sentados. Eu fico brincando com os obreiros, porque você pode ver, a gente na igreja tem uma cultura. Toda vez que a gente chega na igreja, quando daqui a pouco chega irmão com um copo cheio de água. Esses irmãos têm um medo que a gente morra de sede, irmão, né? Mas não tem necessidade disso, irmãos. Se a pessoa está fazendo isso porque é recomendação médica, precisa estar bebendo água. Tem pessoas que, por exemplo, não pode estar no ar-condicionado, que tem que estar bebendo água. Então pega uma garrafinha. Eu vi as irmãs ali com uma garrafinha. Glória a Deus, não é? Traz a garrafinha cheia de casa, ou então vai lá fora, enche, deixa aqui. De vez em quando, discretamente, você toma um pouquinho da água. Mas daqui a pouco, chega o irmão, vem, daqui a pouco vai por aí, por 3, 4 copos d'água, né? Se equilibrando. Aí, pão, joga por cima das cadeiras, irmão. Isso é irreverência, irmãos. Isso é irreverência. Vai com jeito. Não tem que estar indo buscar água para beber aqui dentro, não. Tem coisas que a gente faz assim, mas que a gente precisa. Outra coisa também. Tá certo um casal. Não sei nem se tem aqui. Deixa eu olhar se tem algum. Não estou vendo não, graças a Deus. Um casal está dentro da igreja.
Aí o marido está aqui, a mulher vai e deita no ombro dele, começa prestando atenção ao culto, dormindo. Isso é reverência, irmãos. A sua postura para cultuar a Deus, eu pergunto, você está na presença de quem quando está aqui dentro? Na presença de Deus. Se você estivesse falando com o governador, ei, preste atenção, você está dizendo, pastor, está sendo muito radical também. Mas se fosse o governador que estivesse aqui olhando para você e conversando com você, será que sua mulher, ou você mulher, estava assim com a cabeça escorada? Namorado nem se fala. Namorado tem sentido, irmão. Está dentro da igreja com esse tipo de comportamento. É que só o obreiro sentar aqui. Eu digo, vê se você vê aqui o obreiro de perna cruzada. Eles sabem disso que não pode. Isso aqui não é local de lazer, não. Tá certo o cara chegar aqui, sentar para cruzar as pernas e ficar lá, se arriar todo. Não, isso aqui é lugar de reverência. Outra coisa, principalmente aqui no púlpito, não é? A pessoa está sentado e daqui do púlpito, né? Está sentado e filmando. Não é uma coisa boa. Pode parecer insignificante para alguém. Se você quer filmar, não é proibido não. Tá bom, se levanta, sai do púlpito, vai ali num canto discreto, se esconde por ali, pega a cena, faz o que tu quiser filmar, mas ficar sentado. Isso aqui é uma cadeira de um sacerdote. Isso aqui é a cadeira de um sacerdote. Essa parte daqui do púlpito é elevada. Eu vou até mostrar para vocês. Por que isso aqui foi feito? Essa parte daqui. Olha, isso aqui é uma parte mais baixa. Isso aqui é uma parte mais elevada, não é? Eu fiz isso aqui por quê? Só para ficar bonito? Não, isso aqui significa honra. As pessoas que estão aqui mais elevadas, num pátio mais elevado do sacerdote, no tabernáculo de Deus, isso significa honra. E para pisar num pátio mais elevado, a pessoa tem que ter um status espiritual mais elevado também. Por que essas cadeiras aí? Vocês vejam que os membros da igreja que exercem uma função na igreja, que tem o conjunto, mocidade, vocês estão sentando num local de destaque, tem uma parte mais elevada. Isso tudo é honra, e Deus se agrada, e você tem que entender que você está sendo honrada por Deus. Deus lhe deu uma função de destaque. Aleluia. Então, meus amados, são muitas coisinhas que a gente no dia a dia, a gente vai quebrando, vai se acostumando. A gente vai achando que a igreja, eu proíbo, eu digo, igreja não é lugar de festa para fazer festa. Um irmão, pastor, ali lá não tem local para fazer festa. Eu gostaria de, quando terminar o culto, botar umas mesas dentro da igreja, umas igrejas para a gente fazer uma recepção dentro da igreja. Eu digo, negativo. Negativo. Não aceito, o ministério não aceita, está errado. Está errado. Igreja não é lugar de comer, igreja é lugar de comer o pão do céu, somente. Tá certo? Então a maneira que você se apresenta, meu querido, diante de Deus é muito importante. Mas as pessoas vão perdendo as referências e não querem honrar a Deus como deviam honrar. Eu vou encerrar lendo um texto da palavra de Deus. Eu convido vocês agora a abrir suas Bíblias na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1. Meus queridos, Deus me dá uma responsabilidade com vocês, e eu tenho que responder com essa responsabilidade, de acordo com a vontade de Deus, não é como eu quero. Se eu cobrar de vocês além do que eu posso, Deus vai cobrar de mim. Porque com a medida com que eu medir, eu serei medido. Mas também se eu deixar de cobrar de vocês o que eu devo cobrar, Deus também vai cobrar de mim. Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 21, somente.
Olha lá, eu vou ler ali na tela para ficar melhor. Para quem quiser acompanhar comigo ali na tela, acompanhe na sua Bíblia, se quiser marcar aí também. A Bíblia diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como, nem lhe deram. Veja bem, as pessoas conhecem a Deus. Quem conhece a Deus aqui, diga glória a Deus. Quem não conhece, fique calado. Mas quem conhece a Deus, diga glória a Deus. Aí as pessoas conhecendo a Deus, às vezes não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Aí diz assim: antes em seus discursos se desvanecem, ou se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que é isso? A pessoa conhece a Deus, mas elas preferem os seus próprios discursos. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu sou, eu é quem digo. Aí a Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Você já viu que tem gente que o seu eu é do meu jeito, eu é quem digo como é que é, e ela se acha sábia, ou ele se acha sábio. Comigo é assim. Tornaram-se loucos. Está vendo? Continue. Aleluia. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Aí o que é que acontece? Começa a valorizar as coisas do mundo. Quando fala aí de aves, de quadrúpedes, de répteis, está falando das coisas do mundo. Mudam a glória de Deus, trocam as coisas do céu pelas coisas da terra. Continue. Por isso também Deus os entregou o quê? Aí Deus, sabe o que é que Deus faz? Ele entrega essas pessoas às concupiscências do seu coração. Aí você vai fazer o que você gosta, já que o seu discurso, já que a sua opinião vale mais do que a de Deus. Aí Deus diz: tá bom, vá, você agora vai fazer o que você quer. É você que quer? Então lembrado quando o povo no deserto, Deus disse: olha, não pegue mais do que o necessário para um dia, vai chover carne do céu, você só pega o necessário para um dia. Aí o povo que pegava, o que é que acontecia? A carne apodrecia, o povo adoecia, morria. Por quê? Porque estava fazendo indo além do que Deus queria. Aí ele diz, Deus orienta. Por isso também Deus os entregou à concupiscência do seu coração. Agora diz assim: a imundícia para desonrar seu corpo entre si. Você pode ver, irmão, que todas essas pessoas que são rebeldes contra Deus, que querem seguir o seu próprio caminho, você pode ver que são pessoas que gostam de explorar a sensualidade. Gostam de explorar a sensualidade. Aí Deus diz: entregou a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Continue. Pois este mudaram a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que é que vai acontecer? Continue. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Continue. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se enfanarem em sua sensualidade. Aí, uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Não erre, irmãos. Seja reverente. A reverência é a manifestação do temor a Deus na sua vida, nas suas mínimas atitudes. A reverência é você dizer, declarando: eu quero fazer a vontade do meu Deus. Quem está alegre com Jesus? Amém, glória a Deus.